Olá, bom dia. O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio da sua Escola Superior, em conjunto com o Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance, professor João Marcelo de Araújo Júnior, o CPJM, iniciam mais uma live, hoje para tratar de criminalidade econômica, análise criminológica. Nossos convidados são o Dr. Arthur de Brito Gueiro Souza, que é Procurador Regional da República do Ministério Público Federal, possui graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica, também do Rio de Janeiro, e doutorado em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Também é pós-doutor em Direito Penal pela Universidade de Coimbra. É professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e tem experiência na área de Direito Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Penal Econômico, Criminal Compliance, Direito Penal Internacional, Direito da Execução Penal e Criminologia Empresarial e Econômica. Também está conosco o Dr. Lélio Braga Calhau, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, professor de criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, autor do livro Princípios de Criminologia, já na 9ª edição, da editora Ímpetus. Também é doutorando em Direito na Escola Superior Dom Helder, em Minas Gerais, além de ter obtido já o título de mestre em Direito das Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, e ser especialista em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com a fala do professor Arthur, depois teremos a fala do professor Lélio, e ao final, se quiserem enviar perguntas, nós vamos fazer um debate com os nossos convidados. Quero passar inicialmente a palavra ao professor Arthur, agradecendo mais uma vez por ter aceito o convite e por estar conosco. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Eduardo Cambi. Uma enorme satisfação estar participando dessa atividade na Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Cumprimento aqui o meu colega com o qual eu vou dividir a apresentação, doutor Lélio Calhau. Na verdade, eu vou fazer, digamos, uma introdução, né, fazer uma preliminar para o jogo principal, que será jogado pelo doutor Lélio, que realmente é o nosso grande especialista nessa temática, da qual realmente nós temos nos ocupado bastante nos últimos tempos, na UERJ, no Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais, como foi dito, e também na prática da atuação do Ministério Público. Acho que todos aqui que atuamos na área criminal, né, ou atuaram, sabem dessa questão quando há um fato criminoso praticado num contexto de uma atividade econômica ou de um proveito econômico, e que nós percebemos uma série de distinções daquilo que se pode denominar de uma criminalidade tradicional ou uma criminalidade de rua. Então, existe realmente distinções, né? Isso tem sido, ao longo do tempo, objeto de reflexão por parte de estudiosos, de cientistas e de práticos também, naturalmente, sobre sobre a dinâmica, né, dessa criminalidade econômica. Eu preparei um breve slide aqui, vou tentar colocar para nortear as ideias e ressaltando né, que é só digamos, alguma reflexão por conta, né, da grande vastidão de um tema, né, impossível aqui de nós tratarmos dele na sua totalidade. Eu acho que vocês estão conseguindo ver
slide, espero que sim, né? Já viu, professor? Obrigado. Então, eu coloquei de uma maneira muito arbitrária, né, algumas teorias explicativas desse fenômeno, né? Então, coloquei aquilo que, digamos, é um ponto de viragem, que foi foram os estudos do professor Sutherland, né, que serão aqui com mais qualidade e profundidade apresentados pelo querido colega Lélio. Então, coloquei um momento anterior ao Sutherland, a eclosão do seu pensamento e uma série de considerações subsequentes, né, colocada, repito, de uma maneira meramente exemplificativa, sem pretensão, né, de esgotar, repito, um tema dessa complexidade. Então, quando a gente fala de teorias anteriores a Sutherland, para pontuar que, na verdade, apesar da extrema importância, alguma das ideias por ele trabalhadas tiveram outros pensadores. Evidentemente, nada surge do acaso, sempre há uma evolução de pensamentos, né? Como, por exemplo, Gabriel Tardet e as suas teorias da imitação, William Bonger, na Holanda, né, com talvez há quem diga que seja o primeiro grande nome da criminologia econômica, com seu livro Criminalidade e Condições Econômicas, onde ele já pontuava algumas características da sociedade capitalista. Edward Ross com seus criminaloides, né? Albert Morris com seus crimes do poderosos, Kenner com seu white collar bandit, que já foi uma primeira definição, e também no Brasil, Roberto Lira, com a sua criminalidade absoluta, na sua obra de cátedra Economia e Crime. Então, eram alguma coisa que o pensamento criminológico já vinha, né, compilando, sendo certo, naturalmente, que foi a partir de Sutherland que isso ganhou uma consistência científica e uma grande difusão, não apenas na ciência criminal, na criminologia, mas também no direito penal, na nucleística penal, na política criminal e também para os leigos, isto é, a expressão, algumas das expressões de Sutherland ganharam conhecimento na generalidade da sociedade, né? Eu vou falar muito brevemente, né, por conta da exposição do Lélio, mas pontuar a teoria da associação diferencial, que seria uma teoria explicativo geral, explicativo para toda a criminalidade. Ou seja, segundo esse aporte teórico, o crime decorre de um processo de interação dentro de um pequeno grupo, dentro de uma associação diferencial, no qual, quando a pauta de violação da norma superar a pauta de respeito à norma, o crime ocorrerá. Então, existe essa interação, nós todos temos associações, pequenas associações, seja na família, no trabalho, nos amigos, né? E em cada uma delas, com maior ou menor intensidade, há certos valores que não coincidem necessariamente com os valores da sociedade em geral. Então, ele defendeu essa teoria, né, da associação diferencial. Quando uma pessoa, por exemplo, ingressa numa empresa, ela se associa, né, no sentido sociológico, ela sabe o que tem que fazer, o que ela tem que, qual é o valor que tem que ser observado, qual é o valor que não tem que ser observado, né? Isso fica muito claro hoje em dia quando você forma, por exemplo, um grupo de WhatsApp, né? Você forma um grupo, faz uma pequena associação com determinadas pessoas e ali vai sendo postadas mensagens, algumas têm like, outras não têm, e as pessoas vão... isso é uma forma grosseira de ilustrar o que é a ideia de uma associação diferencial. Nem todo grupo de WhatsApp dos seus amigos não é igual a dos parentes, da família, do trabalho,
da academia, e você vê que você interage nesses grupos dando ênfase a certas pautas que em outros não têm relevância. E o que se percebeu é que, a despeito da sua teoria explicativa geral, havia uma grande, das estatísticas, havia uma constatação de uma baixa incidência de crimes em pessoas das altas classes e uma alta incidência de crimes de pessoas de baixas classes sociais. Isto é, se a associação diferencial pressupunha que todo mundo delinque, consoante as associações que perpassam diversos segmentos sociais, as estatísticas diziam o contrário, né, que pessoas de alta classe não delinquiam, ao contrário de pessoas de baixa classe. Então, alguma coisa estava errada. Ou a teoria da associação diferencial estava errada, ou eram as estatísticas que não refletiriam a realidade das incidências criminais. E, consequentemente, né, Sutherland desdobrou essa teoria numa investigação, que eu acredito que o Lélio vai falar melhor sobre ela, na qual ele chegou ao final e constatando que havia, sim, uma alta criminalidade entre pessoas poderosas no curso de suas atividades profissionais, a despeito das estatísticas não retratarem. A imprensa não retratar, a sociedade, nem os criminosos se enxergarem como tais, né, e dando aso, assim, à citada teoria do criminoso colarinho branco, do crime cometido por uma pessoa de alto status social no curso da sua ocupação profissional. Alguém disse, acho que Hermann Mannheim disse, que nunca houve um prêmio Nobel de criminologia, talvez nunca vai existir, mas se por acaso viesse a existir, certamente Sutherland, com a sua produção, seria laureado com esse prêmio Nobel da criminologia em razão da grande importância dos seus estudos. E, como eu disse, a partir dele, outras teorias de corte psicossociais foram sendo também desenvolvidas para explicar a criminalidade econômica, ainda que tenham surgido alguma delas no contexto de uma criminalidade tradicional, como a teoria da anomia ou da tensão de Robert King Merton, que resgata, né, que refaz uma releitura da anomia de Durkheim, e para explicar a criminalidade no contexto da sociedade norte-americana ou daqueles ideais, né, de sucesso muito característico do estilo americano, da cultura norte-americana, da pessoa ser bem-sucedida, dela não ser um fracassado, né? E há uma constatação de que há uma pauta, uma expectativa de sucesso, né? E uma estrutura que é refratária. Poucos vão vencer na vida, né? Pelos caminhos legais. E dentro dessa tensão entre aquilo que se quer almejar e a realidade que não viabiliza, ocorre, dentre outras reações, né, a ideia de uma inovação, né, ou seja, a busca do sucesso, da riqueza, da fama, por caminhos alternativos ao caminho da legalidade, o que também é uma causa explicativa, notadamente em épocas de crise econômica, de recessão econômica. Isso vale tanto para pessoas quanto para empresas, né, pelo fato de ter poucos recursos escassos. Muitas empresas, assim como pessoas naturais, acabam inovando, perpetrando ilícitos na busca de um sucesso nessa perspectiva da anomia. Uma outra teoria que nós também estudamos em criminologia é a teoria ou técnica de neutralização de culpa, né? Ou seja, de que maneira as pessoas conseguem justificar a violação de normas que elas acreditam. Isto é, uma pessoa na sua casa, na sua mesa de jantar com seus familiares, prega valores
de honestidade, de honradez, valores morais, essa mesma pessoa que no jantar de família critica a corrupção de políticos, a falta de honestidade de terceiros, é aquela que no dia seguinte vai para o trabalho, vai para a sua mesa de trabalho e pratica uma infração, pratica uma ilegalidade. Como é que a pessoa internaliza, né? Segundo o site Simatsa, através dessas técnicas, dessas formas de encontrar justificativas morais para a violação de uma norma que você, repito, acredita. Você foi na eleição ontem e votou num determinado político que promete uma nova era de honestidade na coisa pública, e você, no dia seguinte à eleição, vai no seu trabalho e pratica uma sonegação fiscal, pratica um outro ato criminal, né? Então, existem diversas técnicas ou teorias, técnicas, né, psicossociais, como a negação de responsabilidade, a negação do dano, a negação da vítima, condenação dos condenadores, que é muito, a gente vê muito, nós trabalhamos no Ministério Público, né, vemos muito isso, né, certos criminosos colocam a culpa no Ministério Público, que está perseguindo ele, ou no Judiciário, né, então, condena os condenadores, há o apelo a lealdades superiores, né, que é muito comum também no crime, no contexto de uma empresa, praticar um crime em nome de algo maior, né, uma lealdade ao chefe, ao líder, ele pratica o crime para sobreviver, para garantir o salário dos empregados, ou porque todo mundo faz, eu também tenho que fazer, são os negócios, é assim que se faz negócio numa realidade. Então, são diversas explicações que são trabalhadas, repito, depois da contribuição de Sutherland, lançou-se luzes nessa realidade. Isso talvez tenha sido a grande contribuição dele, pessoas verem que a criminalidade, como se supunha antes, não é restrita a pessoas desfavorecidas, né? Aquela associação de crime e pobreza, que era muito comum numa era pré-Sutherland, né? E fica todo um debruçar-se sobre esse fenômeno. Uma outra teoria bastante conhecida, também utilizada para a explicação da criminalidade econômica, são os, ou não são tanto que faz, são várias teorias, mas a ideia central é de uma escolha racional, uma teoria que foi resgatada recentemente, resgatada por Becker, revitalizando as ideias da criminologia clássica, do pensamento clássico de Bentham e Beccaria, do homus delinquente, do homus econômico, ou seja, do delinquente como sendo uma pessoa racional que busca o prazer e procura se afastar da dor. Ou seja, o criminoso econômico, ele não possuiria uma motivação diferente das outras pessoas. Gary Becker desenvolveu essa teoria a partir de uma experiência pessoal que ele teve, onde ele precisou fazer um cálculo racional entre sofrer uma determinada sanção, uma multa de trânsito, ou chegar pontualmente a um compromisso. E assim como ele calculou o risco de ser multado, o risco de ser pego, o valor da multa, ele teorizou que os demais também fazem esse cálculo e que o poder público, ao quantificar a sanção penal, também faz um cálculo racional, qual é a pena que deve ser adequada. E isso é uma teoria que tem um grande potencial explicativo dos crimes econômicos, né? E em especial nos crimes empresariais, tendo em vista que a atividade empresarial há uma sequência de atos, e que, portanto, é possível mensurar, né, qual é a vantagem de violar a norma
ou de cumprir a norma, o que ela pode, qual é a sanção que uma empresa pode ter através de uma agência reguladora, através de um órgão de persecução penal, ela pode absorver uma eventual sanção, repassar a sanção para o consumidor final, embutir no preço do produto. Enfim, essa ideia de uma escolha racional, de um cálculo, né, é muito comum em crimes empresariais, repito, por conta dessas características da atividade econômica que possibilita a racionalização do cumprimento ou do descumprimento de uma norma, inclusive uma norma penal. Existem outras derivações eu falei no plural antes, né, da ideia de escolha racional, porque nem sempre existe um cálculo frio entre custos e benefícios. Há outros fatores que são levados em consideração também na hora de escolher, decidir praticar um ato criminal, ou seja, as chamadas, né, como a professora Sally Simpson menciona, as chamadas sanções informais, que podem ser, em certas ocasiões, mais eficazes do que aquela sanção formal que está lá em abstrato, né? Que está lá de uma maneira metafísica, né? Aquela ideia de sanção penal. E as sanções informais podem, repito, ter eficácia preventivo, dissuasória, mais interessante, né, do que as formais. Eu repito, como, por exemplo, a ideia de uma publicização negativa, uma repercussão negativa que possa manchar o nome, a reputação de uma empresa ou de um dirigente empresarial, a possibilidade de sofrer críticas de colegas, de amigos ou mesmo de familiares, um familiar que não quer o sobrenome dele envolvido no escândalo por conta do parente próximo, por conta do filho, do pai. Isso pode fazer com que a pessoa não escolha o caminho. A censura social que pode vir, né? A pessoa se considerar uma pessoa a vergonha como delinquente, e também, não menos importante, né, essa perda da autoestima, você se olhar no espelho para fazer a barba e pensar, cara, se eu fizer isso, posso, né, essa cara que eu estou aqui vai estar estampando páginas de jornal ou de sites de busca pelo meu nome. Então, às vezes, as sanções informais podem ter mais eficácias do que as sanções formais. Há uma outra teoria bastante utilizada, a teoria das oportunidades delitivas, segundo a qual a prática de um ato criminal envolve, em regra, 3 fatores, né? A existência de delinquentes motivados, pessoas motivadas a praticar um crime, a existência de objetos ou de vítimas apropriadas para sofrer uma determinada lesão, e a ausência de guardiões ou protetores eficazes. Né? Então, isso é muito comum. Michael Benson, Sally Simpson e tantos outros mencionam nos crimes empresariais, por exemplo, e pode existir, até pelas outras teorias já apresentadas, pessoas motivadas, né, a praticarem, né, a fazerem aquilo. Às vezes, essas pessoas têm sob sua guarda o patrimônio da vítima. Ela, por exemplo, administra contas bancárias, né, numa instituição financeira de inúmeras vítimas. Então, ela tem vítimas ou objetos ao alcance das suas mãos. E essa ideia de guardiões, né, de protetores, no sentido também figurado. Os guardiões não são apenas guardiões, pessoas na rua que vigiam o patrimônio, mas guardiões no sentido de sistemas dentro da empresa, de auditorias, né, ou de conformidade, que possam velar para que não haja a apropriação, a perpetração do crime por parte de delinquentes motivados. Então, é uma teoria bastante difundida. Chegando já, digamos, uma parte final da exposição, tentando fazer uma reflexão,
primeiro lugar, ressaltar que criminalidade econômica não é necessariamente sinônimo de criminalidade empresarial. Ou seja, há crimes econômicos praticados fora do contexto de uma organização empresarial. Mas a grande maioria é por intermédio, em nome, né, ou em benefício, no curso de uma atividade de uma empresa. As grandes violações que nós vemos no mundo atualmente são praticadas por corporações. Os exemplos são inúmeros, né? Acho que todos sabemos de casos envolvendo atividade empresarial que causa prejuízos não apenas para a ordem tributária, não apenas para a ordem econômico-financeira, mas também para o meio ambiente, né? Mas também em prejuízo de consumidores com defeitos de produtos, enfim. É uma realidade de que a criminalidade empresarial ela é econômica, apesar da recíproca não ser verdadeira. E aí se desdobra, né, essa ideia, de uma maneira, ela é uma síntese do que apresentou, entre crimes corporativos e crimes ocupacionais. O crime corporativo pressupõe a existência de um ambiente interno numa corporação que é favorável à perpetração de ilícitos, e o crime ocupacional é aquele feito por uma pessoa no curso da sua atividade profissional. Às vezes, o crime do patrão contra o empregado, por exemplo, seria um crime ocupacional, né? E aqueles crimes que eu há pouco exemplifiquei seriam ilustrativos de crimes corporativos, a existência de um ambiente corporativo criminógeno, né, que possibilita a perpetração de ilícitos, e alguns casos paradigmáticos que a criminologia apresenta, né, como o famoso caso Ford Pinto, né, que foi lançado no início dos anos 80 por essa montadora norte-americana, Ford, e se encontrava em situação muito desfavorável na competição, no mercado, em razão dos automóveis japoneses, do Toyota, e que resolveu apressar o lançamento de um produto, não observando toda a necessária cautela. E o carro se apresentou com um sério defeito de fabricação. O tanque de gasolina é muito perto do banco traseiro, e numa colisão traseira a mais de 30 km por hora, o tanque poderia causar um incêndio, né? Poderia o tanque, o combustível, ganhar a parte dos bancos e pessoas sofrerem. Isso foi visto, né, ao longo do lançamento. Não tinha, eles ponderaram o custo que seria, né, já ia fazer uma escolha racional entre o custo de parar a produção e refazer o projeto, quantos bilhões que eles perderiam, o custo de pagar indenizações por seguro, no caso de sinistros envolvendo o Ford Pinto, e uma decisão racional de prosseguir. Havia outros fatores, né, os fatores que aqui não vêm, como uma falta de guardiões, né, para uma regulação muito leniente na ocasião. Depois, numa modificação, né, com regras mais rígidas de segurança, a Ford foi obrigada a retirar esses modelos, não conseguiu tirar todos, naturalmente, e aconteceu, efetivamente, um acidente onde 3 jovens morreram carbonizados no acidente. E a Ford foi o promotor do caso, acusou criminalmente a Ford de homicídio doloso, no caso Ford Pinto, das pessoas que vieram a óbito. No final, a empresa acabou absolvida pelo homicídio, mas isso ficou
bastante, é um caso... No Brasil, tivemos casos recentes envolvendo desastres, envolvendo barragens de empresas mineradoras, onde havia estudos apontando o risco, né, de rompimento e precificando a quantidade de pessoas que iriam morrer e as indenizações por seguro correspondentes. Também isso foi alguma coisa que chamou a atenção no nosso país. E o segundo caso, né, paradigmático foi do lançamento do ônibus espacial da Challenger, né? A professora Diane Vogue, né, muito bem estuda o caso nas suas obras, né, essa ideia de uma normalização do risco. Isto inclusive, há um documentário no Netflix sobre o caso da Challenger, muito interessante, onde isso ela muito bem apontado. A empresa é uma grande corporação, né, distribuída em todos os Estados Unidos, né, mas havia um problema, um risco no O-ring, né, na peça que juntava os foguetes para o lançamento, e isso já vinha acontecendo em tantos lançamentos da Challenger, né? E em um dado momento aquilo se normalizou, aquele risco de explodir foi normalizado, né? E as pessoas já não chamavam a atenção. Cada vez que, nesse documentário, cada vez que lançava lá uma Challenger, um determinado responsável lá ficava nervoso, apreensivo, porque ele achava que ia ser aquela vez que ia explodir. Não explodiu, até que em dado momento, por uma série de fatores, pressão de resultado, perda de atratividade em lançamento espacial, né, prazos uma série de atrasos que comprometiam a credibilidade, um dia particularmente muito frio, né? Então, como acontece em todos os grandes acidentes, né, há uma concausalidade, né, e aconteceu a explosão, né, o desastre no lançamento, causando comoção nos Estados Unidos, na sociedade norte-americana, né, que tinha no ano espacial assim, um grande motivo de orgulho. Isso que, no caso, a NASA não aceitou as críticas da professora Diane Vogue. Ela disse que o compliance funcionou, só não tinha uma visão maior do problema do risco, e aconteceu um acidente 10 anos depois, um outro ônibus espacial, quando voltava da Terra, exatamente igual, no mesmo lugar. Então, isso demonstra que, às vezes, você vai normalizando, né, o risco, e você já está trabalhando naquilo, e você nem percebe, né, até que acontece uma conjunção de fatores e consequências desastrosas negativas, e tudo isso conspira, chegando na parte final, né, para essa cultura organizacional criminógena que ocorre, repito, por tudo que foi exposto aqui, e frente à qual a cultura do compliance é a cultura de uma empresa que se reorganiza sob a forma do compliance, com novos valores, né, fazendo espécie de referência a certos valores, a obrigações a serem cumpridas, a deveres a serem distribuídos entre dirigentes, empregados, tendo um oficial de compliance como o elemento que irá desenhar, aplicar e fiscalizar o cumprimento desse programa de compliance, que nada mais é do que um programa de gestão de riscos empresariais. O compliance ele não vai resolver todos os problemas, ele vai gerenciar o risco da atividade empresarial e se antagonizar, repito, a essa cultura organizacional criminógena. A professora Judith Van Erp bem estuda essa questão da cultura do compliance, fazendo frente, antagonizando com a cultura criminógena. Eu acho que isso, de certa maneira, justifica a perspectiva criminológica por intermédio da qual o compliance se apresenta na atualidade como uma importante ferramenta. São essas considerações que eu queria fazer, muito breves, na verdade, eu repito, meu interesse aqui maior está em ouvir o professor Lélio, né, com o grande nome da
da criminologia brasileira na atualidade. E nós deixamos aqui a nossa página do CPJM. Quem quiser aprofundar esse tema, quem quiser vai encontrar na produção acadêmica, na parte de entrevistas, no Enfoco, entrevistas e opiniões, alguns desses criminólogos que eu mencionei aqui nos honraram com entrevistas ao CPJM e também, repito, artigos que têm por finalidade também aprofundar a discussão da criminologia empresarial. Eu agradeço novamente o honroso convite da Escola Superior do Ministério Público do Paraná e devolvo a palavra ao nosso presidente, doutor Eduardo Cambi. Muito obrigado. Eu quem agradeço, professor Arthur, pela clara exposição, por trazer aí as teorias e, nesse aspecto final, alguns casos importantes e a importância da cultura da compliance dentro da criminalidade econômica. Mas vamos, então, ouvir o professor Lélio, a quem também agradeço, Lélio, por estar conosco, você que é uma referência no Ministério Público também, a exemplo do professor Arthur, no estudo da criminologia, e que sempre tem trazido contribuições importantes para a atuação diferenciada do Ministério Público. Então, é com muita satisfação que eu lhe passo a palavra. Bom dia, professor Lélio. Bom dia, doutor Eduardo. Primeira dúvida minha, é Cambi ou Cambi? Eu fiquei na dúvida. É Cambi. É Cambi? Eu fiquei na dúvida aqui. Ô, doutor, muito obrigado pelo convite. O senhor levou a minha pessoa lá. Eu agradeço a sua consideração. O reconhecimento de pessoas sérias como o senhor é algo que nos motiva muito no Ministério Público, de tentar continuar a construir a boa ciência, uma ciência democrática, uma ciência com respeito a posições divergentes, mas uma ciência também pautada em pesquisas empíricas, em evidências, não somente em argumentos, como a gente tem visto muito aí em artigos também. Não só, eu ia falar na internet, mas artigos também, praticamente 30%, 40% de ideologia e pouca evidência, e pouca ciência, pouca comprovação científica, pouca refutabilidade. Eu agradeço mais uma vez também o Arthur por estar comigo no evento. Arthur, eu só quero te pedir desculpa o seguinte, amigo, não tem como o Daniel San chegar e dar aula para o senhor Miyagi. Você é o senhor Miyagi, eu sou o Daniel San, então não teria como você mudar essa ordem da apresentação da realidade, né? Seria a gente fazer o que o presidente da Apple fazia, né? Uma distorção do campo de realidade. Steve Jobs fazia isso, né? Não tem como. Você é a grande referência brasileira no Ministério Público e na comunidade científica na questão da criminologia. Eu estou aqui apenas para botar uma cereja no seu bolo, no sentido de complementar algumas informações com a visão que eu tenho. Mas eu quero te parabenizar pelo seu trabalho e parabenizar também toda a equipe do CPJM da UERJ, que você coordena. Nós fizemos já um evento, né, assim, preliminarmente lá na Associação Mineira do Ministério Público. Formalizamos esse primeiro convênio com a Associação Mineira do Ministério Público também, com o CPJM. Doutor Eduardo, eu creio que é algo muito interessante para vocês no Paraná estar fazendo também, aproximando, porque o CPJM tem feito criminologia de excelente qualidade. Eu já tive a oportunidade de assistir várias palestras, várias aulas. É um grupo eclético, formado por professores, advogados, membros do Ministério Público, mas todos são de altíssimo nível. É algo de qualidade. Eu fico pensando às vezes, gente, que material maravilhoso, científico e de qualidade que o CPJM está produzindo, e está tudo de graça na internet. Logicamente que eu fiquei sabendo, inclusive, que vocês estão lançando agora uma especialização, tenho certeza que vai ser um maior sucesso. Mas eu quero parabenizar vocês por estarem fazendo ciência de verdade. Estarem fazendo ciência.
porque eu vejo que esse campo nosso das ciências criminais, ele está tomado um pouco pela ideologia, por interesses corporativos, e sempre, quando eles surgem sem comprovação científica nenhuma, sem evidência empírica nenhuma do que está se falando. Só para acabar essa parte, eu tenho que compartilhar com vocês algo que me surpreendeu. Eu estava assistindo uma aula aí, de criminologia, e o palestrante disse, olha, fulana de tal ganhou o prêmio Estocolmo de criminologia com um trabalho científico, envolvendo, salvo engano, a criminalidade, eu não sei se era de adolescentes ou era a questão de gerações. Aí ele falou assim, eu não concordo com isso, acho que está tudo errado, mas não apresentou uma mínima evidência para questionar um trabalho científico aprovado pela maior instituição, a mais consagrada de criminologia mundial, que eu tive até a oportunidade em 2009 estar lá em Estocolmo, quando o professor Zaffaroni recebeu o prêmio Estocolmo de criminologia, eu fui o único brasileiro que estava lá, e o John Hagan também recebeu, e assim, as pessoas vão lá, falam as coisas, criticam trabalhos empíricos sérios com o vento. E eu questiono para vocês, isso é ciência? Porque é muito fácil lembrar de Thomas Kuhn quando interessa. Mas quando não interessa, eles são os primeiros a esquecer. Então a gente não pode, no Ministério Público, nós não podemos cair também nessas tentações. Daí que eu acho muito importante que eventos como esse que o Ministério Público do Paraná está organizando sejam replicados por todo o país, através, inclusive, da CONAMP. Doutor Eduardo, terminando aqui, só pode ter certeza que eu vou ligar para o Pedro, para o doutor Munheta e falar, olha, experiência fantástica, que todas as palestras que o Ministério Público do Paraná organizou nas últimas semanas ou meses estão sendo super elogiadas. E eu fico feliz de ver o Ministério Público do Paraná liderando a ciência dentro do Ministério Público Nacional. Nós temos que sair olha, a gente conversa com isso com quase todos os colegas do Ministério Público. Todo mundo concorda que algo tem que ser feito. Mas o que acontece? Ai, Lélia, eu estou tão cansada. Lélia, eu estou cansado. É tanto processo, tanta audiência. Eu sei que está todo mundo cansado. Esse 2020 está todo mundo esgotado, com toda certeza. Juiz, promotor, advogado, defensor público, todos estão esgotados. Mas eu falo uma coisa com vocês. Nós não podemos continuar mais delegando para outras profissões que elas decidam o que é certo ou errado, o que aponta os caminhos. Dentro da justiça criminal, nós somos membros do Estado. É obrigação social nossa também que nós apontemos caminhos. Não estou falando que somos donos da verdade, de forma alguma. Mas, de tanto nós ficarmos nessa situação de nos sucumbirmos ao cansaço do trabalho, nós perdemos espaço nas ciências criminais. E eu acho que nós temos que recuperar esse espaço. E recuperar esse espaço de forma científica. Doutor Eduardo, ele é mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Arthur é mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Quantos colegas nossos do Ministério Público são mestres, doutores ou mestres, doutores e pós-doutores? E nós não vemos as ideias deles circulando na comunidade acadêmica, circulando nas redes, circulando no meio acadêmico, no meio científico. Isso tem que ser imediatamente revisto. Eu vou subir, então, aqui, gente. Então, meu último agradecimento também a vocês, membros do Ministério Público do Paraná. Vocês têm feito um trabalho fantástico na comunidade acadêmica. Eu vou na Amazon, vejo que um livro foi publicado por uma promotora, procuradora do Ministério Público do Paraná, eu estou lá comprando na hora. Se for de ciências criminais, você pode ter certeza que eu estou, porque as outras áreas eu não tenho tanto tempo para me dedicar ao direito civil. Mas o trabalho que vocês têm feito aí é um trabalho digno
de ser replicado em todo o Brasil. Doutor Eduardo, isso é uma das coisas mais maravilhosas que eu vi em 2020. O senhor saiba que a CONAMP, lá o meu MP também, lá na associação, a gente tem que aprender um pouco com vocês, viu? Eu vejo vocês arrebentando aí, trazendo conteúdos de qualidade e, quiçá, talvez seja o melhor conteúdo produzido agora por uma PGJ no Brasil, na área estadual. Vamos subir, então, para complementar a fala do meu mestre, Arthur Gueiros. Vamos aqui achar. Estão subindo. Gente, se não der certinho aí, vocês me avisam. Se vocês ficarem em silêncio, é porque está funcionando. Então, eu quero complementar algumas das falas do Arthur. Eu quero deixar o convite para vocês aqui, para, se vocês puderem, nos seguirem no YouTube. Eu fundei esse canal Senhor Criminologia pouco antes da pandemia. Nós éramos 111 pessoas, subimos para 2.200 durante a pandemia. E é um canal, gente, é um canal independente, então todos os desdobramentos, as teorias são bem-vindas, tudo é tratado com respeito, mas é um canal que tem foco no sentido de divulgar também ideias que estejam dentro do Ministério Público da magistratura. E é interessante porque eu vejo alguns canais similares, eles têm muitas pessoas novas, muitos concurseiros, muitas pessoas que estão começando a vida. E esse canal nosso, olhando no YouTube, o perfil deles são pessoas de 40, 50 anos. Então é bem interessante a nossa ideia, ela foi bem absorvida pelas pessoas que estão há mais tempo profissionalmente, dizendo. Eu queria deixar algumas ideias básicas aqui para contextualizar a minha fala. Seria impossível a gente falar de uma história do pensamento criminológico numa aula ou numa live, porque somente o livro do Gabriel Nitua, né, tem quase 900 páginas. História do pensamento criminológico, um livro que a gente recomenda. É um livro da criminologia crítica, muito bom. Mas, basicamente, a gente pode pegar que tem a fase pré-científica, né? Tem as primeiras escolas penais, a escola clássica. Tem até uma discussão atual, né, muito interessante, que o Zaffaroni levanta, que ele defende que a criminologia não teria começado na escola clássica ou positiva, teria começado lá com a Inquisição. É muito interessante isso. Depois tem Gabriel Tarde, Lacassanier, o giro sociológico europeu, início do século XX, a Escola de Chicago. A Escola de Chicago é fundamental para nós compreendermos a criminologia científica, o papel que ela teve para a criminologia atual e, inclusive, de como ela possibilitou que diversas outras teorias tivessem surgido dessa escola, que é uma escola muito eclética, né? A gente fala Escola de Chicago, mas nós estamos falando aí de 40 anos de estudos de sociologia criminal. Teve várias fases, inclusive, dentro da Escola de Chicago. Mas a Escola de Chicago foi com quase toda certeza o início da pá de cal sobre a questão biológica. A teoria biológica, embora ela tenha ressurgido nos últimos anos aí um pouco com essas discussões envolvendo a neurociência. Então, Sutherland está aí. Sutherland fez doutorado na Universidade de Chicago. Ele se formou em 1913, aos 30 anos, né? Ele é de 1883. E, após a saída de Sutherland da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, esse episódio é um episódio até comentado em alguns livros. Sutherland queria ficar na Universidade de Chicago, mas parece-me que ele teve uma questão pessoal lá com o coordenador, um dos coordenadores, e acabou saindo da Universidade de Chicago e rumando para a grande aventura da vida dele, que foi lecionar no meio oeste norte-americano, longe da influência de Nova York, dos grandes centros aí. Você teve também aí, então, o nascimento das ideias do Sutherland, da associação diferencial, que o Arthur colocou bem aqui, e a teoria do crime do clarinho branco, que é o motivo da minha fala.
Depois disso veio a escolha racional, a teoria da anomia, a teoria da subcultura delinquente, etiquetamento, até na década de 50, o surgimento da criminologia crítica, que é hoje majoritária na academia brasileira. E depois temos agora atualmente as chamadas criminologias pós-modernas, né? Que algumas pessoas até defendem que elas fazem parte da criminologia crítica. Mas Sutherland, então, está aí, vindo depois da escola de Chicago, no meio dessas outras escolas aí que foram muito importantes para a criminologia e que são subavaliadas aqui no Brasil e são pouco lidas. Muito por conta da força majoritária que a criminologia crítica tem na academia. Mas eu quero falar uma coisa com vocês que isso nos leva a algumas reflexões. Por exemplo, eu não consigo entender como muito penalista no Brasil se diz defensor da escola clássica, que está aqui na segunda linha, lá do Beccaria, Carrara e outros, e rejeita a teoria da escolha racional, rejeita a teoria dos padrões comportamentais, rejeita essas teorias que estão aqui na sexta linha. Sexta linha. A escolha racional, ela é rejeitada pela maioria desses penalistas que defendem a escola clássica. Só que a teoria da escolha racional é uma filha direta, uma filha de um descendente direto da escola clássica. Então eu não entendo como que no Brasil algumas coisas são aceitas e outras são separadas e não são aceitas, quando elas possuem a mesma fundação epistemológica. Mas é isso que nós, do Ministério Público, temos que ficar atentos com alguns discursos acadêmicos que vêm se espalhando aí. De fato, quem fala isso nunca leu nada da escola clássica e nem das escolhas racionais ou da criminologia ambiental. Ele está reproduzindo um discurso que é falado em palestras ou que é espalhado na internet ou tem artigos, mas que ele não guarda uma conclusão racional dentro da realidade. Não tem como você rejeitar uma e aceitar a outra se as duas têm o mesmo fundamento. Uma é filha direta da outra. Mas daí a importância de nós, membros do Ministério Público e as representantes também, de nós estudarmos a criminologia científica, para não ficarmos à deriva nessa questão, dessa discussão, que muitas vezes é uma discussão mais ideológica do que científica. Porque quando você, muitas vezes, pede para o outro lado, ou para as outras teorias, apresentarem evidências, eles se limitam a falar que o nosso método científico é o método do materialismo histórico, então nós não temos que comprovar nada. Mas isso aí já fere um pouco o que a gente espera de uma discussão teórica mais profunda, nesse ponto. Eu deixei essa imagem para vocês aqui, que é uma imagem que eu pedi para desenvolverem para minha dissertação de mestrado, mas eu nem cheguei a usá-la, que mostra como que o poder econômico, como o poder tem tentáculos espalhados por todos os países. E é petróleo, é explorando as pessoas mais pobres, é no mercado de armas, no agro. Recentemente eu li um artigo da professora Marília Budó, da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela questiona o greenwashing que o agro tem feito. Não tem dúvida que o agro é importante, mas o agro fazer campanha na televisão, tentando passar que ele não traz nenhuma sequela ambiental, se não for feito com a técnica correta, isso ela fala que isso é greenwashing. E há muitos interesses econômicos por trás disso. Há corporações por trás disso. E aí eu já deixo uma outra observação, não sei se o Arthur vai concordar, e o professor Eduardo. Nós temos que nos preocupar muito com isso, porque eu vejo que dentro do Ministério Público há uma divisão ainda antiga, lá da década de 80, de se falar o seguinte: isso é matéria da área federal. O outro fala: não, isso aí é matéria da área estadual. Ou, isso não cai na minha prova de concurso, então com certeza não é interesse para mim. E nós estamos vendo que isso cada vez mais acabou.
Não há toda uma conexão entre os interesses das matérias estudadas pelo Ministério Público da União e os do Ministério Público do Estado. O próprio Dr. Jarbas Soares Júnior citou, que foi eleito Procurador-Geral de Justiça, agora pela terceira vez, foi escolhido pelo governador. Ele contou uma vez que no Congresso Nacional da Abrampa, que é a nossa associação do Ministério Público do Meio Ambiente, ele levou o pessoal do Ministério Público do Trabalho. E alguns membros falaram assim, olha, mas o que tem o Ministério Público do Trabalho a ver com isso? Ele falou, tem tudo a ver. Isso foi há 15 anos atrás. Hoje está pacífico que o meio ambiente do trabalho é algo muito importante para o Ministério Público também se preocupar. Então, essa história aqui, isso aí é assunto federal, criminalidade econômica é assunto federal, crime do colarinho branco, isso está totalmente errado. Isso interessa aos Ministérios Públicos dos Estados e ao Ministério Público da União da mesma forma. Vejamos aí recentemente, foi lançado um livro, que eu até recomendo para todos vocês comprarem, O Controle da Convencionalidade e a atuação do Ministério Público, pelo professor Valério Mazzoli, pelo Cledson e pela Marcele, lá do Ministério Público do Mato Grosso. Eu não sei se é Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, eu tenho quase certeza que é do Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas vão falar assim, isso aí envolve o Ministério Público da União. Não, isso envolve todos os Ministérios Públicos do Brasil. Então, a gente tem que avançar nisso aí. Nós não podemos largar isso de lado achando que tem essa divisão, porque o Ministério Público é uno e as matérias vão elas vão se unir. Para falar de Sutherland, eu tenho que falar um pouco antes. O Sutherland nasceu em 1883, né? Mas pouco antes do contexto do Sutherland lá, nós tivemos o grande incêndio de Chicago, que isso mudou muito a cidade de Chicago. Ela foi reconstruída mais com pedra, ela era madeira pura, né? Com padrões arquitetônicos muito avançados. E ela sofreu muito o efeito das grandes migrações dos Estados Unidos, do sul para o norte. Eu recentemente, fiz um levantamento com um artigo de direito ambiental, onde a gente tratou das migrações também do Nordeste para o Sudeste e as ocupações nos morros. Isso aqui, gente, causa uma situação estrutural muito grande. Chicago, aquela mesma Chicago do Al Capone, ela sofreu isso. Chicago saiu, em 1850, de 30 mil habitantes para 1 milhão de habitantes em 1890. Então, em 60 anos, ela deu esse pulo. O que acontece? O crime também explodiu em Chicago. E aí veio essa escola de Chicago, não é o objeto principal aqui da nossa abordagem, que teve várias fases, né? Teve Park, Bilges e outros. Teve não podemos deixar de falar, Jane Addams, que foi uma mulher que mexeu, que influenciou muito com as Hull Houses, a escola de Chicago, embora haja uma grande injustiça, porque poucos livros falam da contribuição dessa mulher para a escola de Chicago, que foi a Jane Addams, uma assistente social. E aí o Sutherland pegou tudo isso, gente. O Sutherland veio depois de tudo isso que eu falei com vocês. A teoria das zonas dos crimes, né? Que é muito conhecida, Chicago é muito conhecida. O Sutherland pegou todas essas modificações, todas essas ondas sociais que eu acabei de falar para vocês aqui. E ele chegou em Chicago com isso. E isso tudo influenciou o trabalho de Sutherland. Agora, é bem interessante falar para vocês o seguinte. Sutherland não começou estudando nada do crime. Quando Sutherland estudou em Chicago, Sutherland se dedicou inicialmente às questões trabalhistas, às relações de trabalho. Então, foi um professor de Sutherland que virou para ele e falou assim, Sutherland,
Por que você não escreve um livro de criminologia? É um assunto novo que está vindo aí. Isso aí, gente. Essa conversa deve ter ocorrido aí no final dos anos 10, início dos anos 20. Sutherland aceitou o desafio e lançou em 1924 o seu livro Criminologia. É interessante registrar que quando o livro foi lançado, ele não se chamava Princípios de Criminologia. Ele se chamava unicamente Criminologia. Nas edições posteriores, Sutherland foi melhorando o livro, aumentando, revendo alguns conceitos, e aí Sutherland transformou o nome do livro para Princípios de Criminologia. Sutherland desenvolveu ao longo dessas edições a teoria da associação diferencial, que o Arthur falou já para vocês, que basicamente é uma teoria que tem muito a ver com a psicologia social. O crime não tem nenhum fundamento biológico, o crime é um comportamento aprendido. Como não só as ações ilícitas são aprendidas, das interações com as mais íntimas, né, mais próximas, sociais, como as ações lícitas. Sutherland atacou, então, as teorias biológicas, que, sendo puras ou mistas, não representavam o fenômeno criminal. E Sutherland criticou, isso é muito importante para nós, membros do Ministério Público, acompanharmos isso. Sutherland atacou e criticou o estudo do crime, a investigação dos crimes somente em documentos criminais. Muitas pessoas da academia na época criticaram Sutherland. Teve 2 grandes debates envolvendo essas teorias de Sutherland, a teoria da associação diferencial e também o advento do crime clarinho branco. Que os livros de criminologia norte-americanos sempre citam. Teve o debate Sutherland com o casal Gluck, que foi um debate de décadas entre as teorias de Harvard, do casal Gluck, que está sendo, o casal Gluck, inclusive, está sendo redescoberto hoje. Eu estava ouvindo uma palestra, se eu não estou enganado, porque é o seguinte, a American Society of Criminology, ela tem um quadro chamado História Oral da Criminologia. Então, ela tem entrevistado ao longo das décadas criminólogos. E teve um que comentou que achou cadernos desse casal Gluck lá em Harvard, nos depósitos de Harvard. Então, eles estão republicando, estão reorganizando esses apontamentos que o casal Gluck fez em Harvard. Mas houve essa discussão, esse debate entre o casal Gluck e o Sutherland. Como também, e envolvendo diretamente a atuação do Ministério Público, houve também muitas críticas por parte da academia, na época, contra Sutherland pesquisar documentos oficiais não criminais. Porque Sutherland só conseguiu comprovar o crime do clarinho branco porque ele não se restringiu aos documentos criminais, aos inquéritos policiais, aos processos criminais, às jurisprudências, aos documentos que eram juntados nos inquéritos e processos criminais. Sutherland foi além. Peraí, só vou achar esses criminosos poderosos se eu for os documentos cíveis também, os documentos administrativos dos órgãos reguladores da época. E aí Sutherland rompeu com esse paradigma, porque na década de 30, o paradigma majoritário da criminologia era um paradigma de se pesquisar somente documentos criminais e de focar na questão do crime de rua. E das teorias que, no rastro da Escola de Chicago, defendiam a desorganização social, problemas familiares, como motivadores para as causas dos crimes. Então, em 27 de dezembro de 1939, essa data foi a data marcante na história da criminologia norte-americana. Eu sempre comento nas minhas palestras que só essa data já é algo surreal. Eu não consigo imaginar um seminário no Brasil de ciências criminais que possa ser realizado 2 dias depois do Natal. E que tenha muita gente. Mas 2 dias depois do Natal, de 1939,
lá na Filadélfia, Sutherland, como presidente da Sociedade de Sociologia Norte-Americana, proferiu um discurso sobre os crimes do colarinho branco. E esse discurso caiu como bomba na criminologia da década de 30, porque ela era uma criminologia que ainda tinha muita influência biológica. E era essa criminologia que reputava a desorganização social, a questões envolvendo a estrutura familiar como a causadora de crimes. E Sutherland falou que não é por aí que os crimes vão acontecer. E aí ele apresentou essa ideia, que até o Arthur falou, não era uma ideia nova, né, gente? Porque cerca de 20 anos antes, o Edward Alf Ross já havia falado sobre a figura do criminaloide, que é essa pessoa que busca ter lucros dando golpes na sociedade, emitindo documentos falsos. É uma pessoa que muitas vezes lembra um pouco a forma primitiva. E não tem como Sutherland não ter se inspirado também nessa figura do criminaloide do Edward Alf Ross. Embora não podemos nos esquecer que Sutherland também teve influência do interacionismo simbólico e do Thorsten Veblen. Acho que, se não estou enganado, o sobrenome dele é Veblen. Então, nós temos essa dicotomia que Sutherland lançou dos crimes do colarinho branco, são esses crimes praticados sem violência, por pessoas poderosas que se aproveitam dessa condição de serem diretores de empresas, de terem poder econômico e político também, para praticarem crimes no silêncio, na impunidade. E nós temos, do outro lado da dicotomia, o crime de rua, né? O street crimes, que é esse que o Ministério Público acaba se dedicando muito no Brasil, mas que deveria ter um espaço maior do Ministério Público, tanto para o crime do colarinho azul, que é o que Sutherland apontou, o street crime, como também o crime do colarinho branco, que é um crime que demanda uma investigação melhor, porque geralmente ele é feito na calada. Antes de passar para o próximo slide, tem um livro chamado O Petróleo, do Daniel, eu não sei o sobrenome dele aqui, é um livro de quase 1000 páginas, que no início do livro ele traz alguns dados sobre a Standard Oil Company, que foi uma empresa que capitaneou muitas ações ilícitas lá no final do século XIX, era uma petrolífera, né? E que ela foi despedaçada judicialmente em 1911, salvo engano, em 34 empresas menores. Tem uma passagem nesse livro, O Petróleo, sobre a Aida Tarbell, ou Ida Tarbell, acho que é a Aida Tarbell, que deve ser a pronúncia mais adequada, que era uma jornalista que acompanhava e denunciava a ação desses crimes praticados por poderosos. Estamos falando de 30 anos antes de Sutherland. Se vocês compararem o que a Standard Oil Company fazia e pintava e bordava no final do século XIX nos Estados Unidos, início do século XX, compararem com o Brasil em 2020, vocês vão encontrar os mesmos procedimentos do crime do colarinho branco. O crime do colarinho branco ainda não havia sido identificado, mas o modus operandi era o mesmo. E nesse livro consta, inclusive, tem uma passagem que um diretor da Standard Oil Company confessa como que ele comprava o apoio dos políticos na época, através de doações para campanhas. Nós tivemos, então, 10 anos depois, porque Sutherland dedicou-se os próximos 10 anos a estudar a fundo o crime do colarinho branco, e Sutherland, então, lançou em 1949 o livro, que é um livro que eu acredito que todos os membros do Ministério Público, todas as promotoras deveriam ler no Ministério Público brasileiro. Ele foi recentemente publicado no Brasil pela editora Revan, traduzido para português. Foi até o Clécio Lemos, um amigo meu que é professor lá no Espírito Santo, um grande estudioso das ciências criminais, que liderou esse trabalho e fez a tradução. Só que, na hora que as indústrias, as corporações descobriram que o livro ia ser publicado,
começaram a fazer uma grande pressão sobre a editora e sobre a Universidade Indiana. Ameaçaram entrar com processos, usaram do poder econômico que eles têm e político para ameaçar o corte de verbas. Uma universidade sem pesquisa, sem verbas para pesquisa, ela acaba sofrendo muito. E então, contrariando a vontade de Sutherland, o livro foi publicado em 1949 sem o nome de nenhuma das empresas, dessas 70 empresas. Eu não vou falar quais são aqui, mas se você olhar na internet, você vai ver que muitas dessas empresas estão aí, na casa da gente hoje, dentro dos aparelhos domésticos, e estão na sociedade, elas estão presentes na sociedade até hoje. Sutherland publicou esse livro, ele aceitou, primeiro que a pressão era violenta, né? Pensem bem, em 2020 esse tipo de pressão ainda tem muita força, imaginem lá em 1949. Mas Sutherland, o que ele pensou? Eu vou autorizar, daqui a 5 ou 8 anos, a maioria dos crimes que eles praticaram do colarinho branco vão estar prescritos, e eu publico o livro com o nome deles. Sutherland morreu no outro ano. Em 1950, Sutherland faleceu, um ano depois que ele lançou o livro. Vocês têm uma ideia de que ano que esse livro foi publicado com o nome de todos os envolvidos? 1983, 34 anos depois da morte de Sutherland, que uma outra universidade publicou o livro lá nos Estados Unidos com o nome dessas empresas respeitáveis. Eu vou andar mais rápido aqui, já caminhando para o final. O Sutherland, então, ele introduziu, né, um novo âmbito de pesquisa nas ciências criminais. Até então, muito pouco explorado, ao chamar a atenção para a forma privilegiada como os criminosos do colarinho branco são tratados pelo Estado. E aí, são 70 corporações americanas que o Sutherland denunciou nesse livro. E que só vieram à luz na década de 80, 34 anos depois. Só para lembrar vocês aqui da importância da gente tocar no nome da Standard Oil Company, que foi despedaçada judicialmente em 1911, que é uma petrolífera. Saibam vocês que as filhas da Standard Oil Company, poucas décadas depois, estavam envolvidas naquele esquema de cartel lá do Oriente Médio. Aí teve uma ameaça de guerra lá, teve uma confusão lá, os países do Oriente Médio colocaram para fora essas petrolíferas. E, pasmem, né? As netas da Standard Oil Company estão envolvidas em vários desastres ambientais gravíssimos que a humanidade teve nos últimos 40 anos e que há envolvimento também de crimes do colarinho branco nesses mesmos desastres. Agora se chama até de green collar crimes, esse tipo de crime quando ocorre na área ambiental. Isso aqui são as... O que essas empresas faziam? Né? Faziam fusões, uniformização de preço, eliminação de concorrentes, discriminação de preço. Isso aqui é interessante. O Arthur deu uma ideia para vocês sobre o caso do Ford Pinto. Esse caso do Ford Pinto e outros 4, que são casos muito importantes, eles estão naquela minissérie lá que estava disponível na Netflix, Na Rota do Dinheiro Sujo. Nós sugerimos que vocês assistam. Vocês vão ver como que o crime econômico atua. E eu estava assistindo também, não deixem de assistir também, Gigantes da Indústria. Um seriado que tem no YouTube, se você procurar, você acha ele todo na internet. Ele deve ter uns 10 anos de idade, já passou há muito tempo, que fala sobre esses barões ladrões, né? E tem partes lá que são muito, muito claras. O próprio fundador da Standard Oil vai lá e compra ele compra, de repente, uma empresa que estava fazendo concorrência com ele e manda fechar a empresa, só para não diminuir o preço do petróleo que ele estava refinando. Então, é muito interessante, Na Rota do Dinheiro Sujo, Gigantes da Indústria. Então, qual que é a grande lição de Sutherland que vale para o Ministério Público em 2020? Por que, então,
os criminosos do colarinho branco continuam agindo com impunidade quase 100 anos. Depois lá do criminalóide do Alf Ross, né? Mais de 100 anos praticamente, que se eu não estou enganado, o Edward Alf Ross lançou isso em 1907. Mas, por quê? 3 fatores sempre estão envolvidos no crime do colarinho branco. Primeiro, o status de homem de negócios, a tendência do afastamento de penas, o desorganizado ressentimento social contra os crimes do colarinho branco. Esses 3 elementos são fundamentais para nós entendermos por que é tão difícil punir os atos de crime do colarinho branco. O status de homens do negócio. Geralmente, essas pessoas são vistas na sociedade como grandes líderes, como empreendedores, pessoas de sucesso. E não muitas vezes eles frequentam os mesmos ambientes que as autoridades do Estado. Quando não, seus filhos estudam nos mesmos colégios de autoridades dos 3 poderes. Então, socialmente, há uma cultura, há uma tendência de ver essas pessoas como pessoas... Não, esse não é criminoso, não. Não teria feito isso, claro. Quê? Um desvio? Um desvio de bilhões? Não, esse pessoal não fez isso, não. Não. Que é isso? Frequenta o mesmo lugar. Meu filho estuda com o filho dele no mesmo colégio. Isso já é uma barreira social grande para você tomar medidas contra as pessoas. Segundo, a tendência do afastamento de penas. Eu me lembro que há 2 anos atrás um juiz virou para mim e falou assim: olha, é muito melhor recuperar o dinheiro do que prender essas pessoas. Bem, eu não estou criticando a posição dele, mas isso que ele falou comigo não foi a primeira vez que eu ouvi dentro da justiça. A tendência do afastamento de penas é algo que segue esse pessoal do crime do colarinho branco desde quando eles atuavam na impunidade. Quando eles são descobertos, não, prender esse pessoal para quê? Cadeia não conserta ninguém. Não, nós estamos com... Aí vem a apropriação de outras ideias em outros contextos. E, por último, o desorganizado ressentimento social quando aos crimes do colarinho branco, porque não tem vítimas diretas. Então, quando há um homicídio, quando há um crime... Não estou falando, gente, que essa reação social que há quando há um crime violento, ela deve ser observada sem filtros. Isso aí acaba levando a um populismo baixo. Nós não queremos isso. Mas há uma reação social quando há vítimas diretas. E quando há vítimas do crime do colarinho branco, não há vítimas diretas. E aí não há, então, uma cobrança da sociedade de que haja uma reação contra esses tipos de crimes. Aqui eu deixo para vocês a imagem do Donald Cressey, que foi doutorando. Donald Cressey, se eu não estou enganado, foi o último doutorando de Sutherland, antes de ele morrer. E o Cressey foi a pessoa que sucedeu Sutherland no desenvolvimento das teorias. Logicamente, o Cressey já morreu em 87 e hoje há outras pessoas. A Sally Simpson, para mim, é uma que desenvolveu de forma muito... desenvolveu e desenvolve hoje parte das ideias do estudo do Sutherland, no tocante ao crime do colarinho branco. Eu encerro, então, essa fala aqui. Eu quero só deixar essas ideias básicas, né? Sutherland buscou invalidar essas teses biológicas que eram majoritárias na década de 30, lá no mainstream da criminologia. A criminalidade não decorre exclusivamente da pobreza. Enquanto a criminologia focou nisso, ela não passou a estudar os crimes dos poderosos. E quando estudou também, não estuda com a mesma força. Não estuda com a mesma energia. Por que nós sabemos hoje, em 2020, que o modus operandi do crime do colarinho branco é o mesmo de 100 anos atrás nos Estados Unidos e eles voltam a ocorrer? Porque nós não colocamos a mesma energia que colocamos. Nós, que eu estou falando assim, os 3 poderes, a sociedade, para se tentar entender o funcionamento disso e como isso deve ser reprimido dentro do Estado Democrático de Direito. Mas como nós vamos reprimir algo que nós não estudamos a fundo? Eu pergunto para vocês, quando a criminologia crítica cresceu, e ela tem importância, ela tem, com certeza, muitas coisas que a criminologia crítica fala estão corretas. Mas a criminologia crítica não estuda crimes poderosos. E quando estuda, é argumento, é ideologia. Mas nós deveríamos ter evidências e pesquisas empíricas e científicas sobre isso para poder combater. E isso como?
deveria ser publicado para toda a sociedade tomar conhecimento. No Brasil, isso não é feito. Sutton foi um pioneiro, então, da questão das cifras ocultas, né? Porque foi Sutton que levantou isso, que tinha, olha, vocês estão estudando só boletim de ocorrência aqui, em tese, né? Estou fazendo uma adaptação, mas tem crimes ocorrendo fora dos documentos criminais. E, por último, acaba que essa teoria do crime do colarinho branco e a teoria da associação diferencial e tudo que Sutton escreveu foi um incentivo para abrir caminho sobre a discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Gente, muito obrigado. Eu quero deixar para você aqui, colega do Ministério Público, colega da magistratura e advogado, estudioso, a minha dica do meu livro, que saiu a 9ª edição pela editora Ímpetus, e que tem muitas mudanças. Ele foi um livro que, quando começou, ele era um livro de concurseiro, mas agora ele está caminhando para deixar a minha ideia sobre o que é uma visão panorâmica da criminologia. Ele está disponível na Amazon e eu espero que vocês tenham gostado do evento. Eu deixo aqui para vocês meu e-mail, direitopenal@gmail.com, e também a minha conexão no Instagram, @Lélio Calhau. Muito obrigado. Muito bem, Lélio. Obrigado. Eu que agradeço por essas exposições tão interessantes. A gente, no Ministério Público, tem vários caminhos para seguir e, infelizmente, poucos colegas que se dedicam à criminologia, e você contribui bastante com seus estudos para que esse tema se desenvolva, um tema fundamental para que o Ministério Público possa aperfeiçoar sua atuação na área criminal. Eu vou passar para as perguntas, vou fazer a primeira para o professor Arthur. O colega Denilson Soares de Almeida, que trabalha aqui no GAECO, em Curitiba, ele pergunta o seguinte, professor: em caso de condenação pela prática de crimes econômicos, como se pode valorar a culpabilidade e os motivos do crime, conforme o artigo 59 do Código Penal? Agradeço a pergunta, doutor Denilson Soares. Realmente, nós vemos todo esse aporte, né, e aproveito para cumprimentar o Lélio novamente pela sua posição, né, muito brilhante, né, muito instigante. Todos esses aportes criminológicos são levados em consideração, devem ser, dentre outros efeitos, para justamente a dosimetria da pena, né, por ocasião, né, nos termos do artigo 59, né, do cálculo da pena, e pode ser que alguns constituam, como nós sabemos aqui, não estou só para expor meu raciocínio, alguns podem ser levados como causa de aumento, de diminuição, agravantes ou atenuantes, inclusive tem várias agravantes e atenuantes que têm clara procedência criminológica, por exemplo, aquela atenuante da multidão criminal, né, isso é criminologia, e também, como bem dito, para fundamentar a pena base, levando em consideração a culpabilidade, as circunstâncias, a motivação e outras aqueles vetores que estão lá no artigo 59. Eu vou mencionar o meu querido colega e também pesquisador do CPJM, José Maria Panoeiro, que fez um grande trabalho num caso de sonegação fiscal, um caso bastante rumoroso, envolvendo os dirigentes era uma casa de espetáculo no Rio chamado Canecão, né, e que por trás havia, né, um grande esquema de sonegação, e ele usou como argumento para o recurso, né, que interpôs, exatamente a culpabilidade do criminoso do colarinho branco, naquele caso específico. E tantos outros casos que nós podemos observar, como foi muito dito, que todos esses aportes científicos podem ser utilizados como fundamento para, repito, nortear o trabalho da dosimetria da pena, né, servir de critério fundamentador, científico fundamentador
de uma eventual aplicação de uma sanção mais exacerbada para um criminoso colarinho branco, né? A despeito de haver, por exemplo, outros concorrentes em uma determinada infração penal. Não raro os crimes em questão se dão no contexto de concurso de pessoas, né? Então, isso é um critério que deve ser levado em consideração, sim, muito bem lembrado pelo doutor Denilson, né? Essa aplicabilidade desses marcos teóricos. Eu posso falar um pouquinho, doutor Data? Rapidinho, só um minuto? Tá. Embora não seja aqui a pauta do crime econômico, vocês devem ter visto aí que tem uma discussão muito grande sobre o papel da vítima, né, na dosimetria da pena, né? Tem muito juiz que só pega aquilo ali para prejudicar, para beneficiar o acusado. Isso aí eu acho errado. O comportamento da vítima no artigo 59, na minha concepção, deveria ser analisado para os dois lados. Mas, para vocês verem, tá prevalecendo na jurisprudência esse entendimento aí que não tem nenhum amparo no Código Penal. Que não, só pode usar o comportamento da vítima se for para beneficiar o acusado. Então, assim, nós temos que acompanhar que tá contaminado aí esse debate aí, entendeu? Não há nenhuma previsão em lei nenhuma que o comportamento da vítima deve ser utilizado só para beneficiar o acusado. Se for para prejudicar ou para beneficiar, eu penso que tem que prevalecer a realidade. Mas então, sim, não sei se vocês... só esse comentário que eu ia fazer. Muito bem. Lélio, chega uma outra pergunta aqui da Renata Rafaela Benato, que diz assim: gostaria que o senhor dissesse se existem estudos sobre os impactos dos crimes contra as relações de consumo na criminalidade econômica. E ela continua: uma transação penal é suficiente para dissuadir a prática criminosa? Ô, Renato, eu vou pedir para o Arthur me ajudar a responder essa, mas eu quero te falar o seguinte: tudo que você acha que você nunca viu tem em inglês. É um dos problemas nossos aqui no Ministério Público. Assim, promotor de justiça hoje que quer ir à frente da questão criminal, ele tem que saber inglês. Não tem como. Eu não sei se eu tenho aqui, mas eu poderia mostrar para vocês livros de 1000 páginas de criminologia norte-americanos, da Austrália, da Inglaterra, que tem mais ou menos 80% de coisas que você nunca viu no Ministério Público brasileiro e que são de alto interesse nosso. Então, você pode ter certeza do seguinte: o americano, o inglês, o pessoal da Austrália, eles medem tudo. Essa é uma grande discussão que eu levei para o doutor Murrieta, uma sugestão, que eu falei com ele: doutor Murrieta, e eu falo com o Pedro também, que é diretor, falei: olha, enquanto a gente não conseguir pesquisas de vitimização no Brasil para medir todos os danos que a sociedade recebe por conta dos crimes, todos os danos que as vítimas, nós não vamos conseguir avançar. Porque lá nos Estados Unidos, desde 1967, isso tudo é medido. Então, como que eu vou adotar políticas públicas de algo que não é medido? Então, Renata, eu não sei te falar exatamente, o Arthur talvez eu poder falar, mas eu quero te falar o seguinte: 95% das coisas que eu achei que não tinha nada publicado está lá no inglês, que envolve ciências criminais. O americano, o britânico, o cientista da língua inglesa, ele mede tudo. Tudo é medido. Para vocês terem uma ideia, como que nós estamos atrasados na questão das vítimas? A primeira pesquisa de vitimização norte-americana é de 1967. Lá eles já estão na 4ª geração dos surveys de vitimização. A primeira pesquisa de vitimização brasileira é de 2010. Então, nós, infelizmente, a nossa cultura de ciências criminais brasileiras não se preocupa em medir as coisas. Não sei por quê. Mas nós temos que romper com isso. Enquanto o Ministério Público não tiver esses dados na sua mão, nós vamos ter dificuldade de mostrar a nossa visão. Por quê? Porque o que acontece? Não tem nada comprovando, não tem nada medido. Então, acho que, não sei, Arthur, o que você acha aí sobre isso? Posso falar? Yes. A pergunta da doutora Renata é bastante pertinente. Eu escrevi um artigo, não tem muito tempo, com o colega Carlos Japiaçu, da UERJ, sobre os crimes de alimento impróprio ao consumo. Nós fizemos um levantamento que tem a ver, né, claro, evidentemente, com o direito penal do consumidor.
e uma realidade. E um outro aspecto que foi pontuado pela doutora Renata é justamente nós estamos vivendo essa onda do direito penal negocial, que começou lá atrás com a transação e depois, né, uma série de outros institutos que foram importados, como o Lélio mencionou, e hoje nós temos, dentre eles, né, nesse presente momento, uma discussão em torno do ANPP, né, e a sua eficácia para atender às finalidades da pena, de dissuasão e também de retribuição. É um tema, repito, da atualidade, a eclosão desse modelo de uma justiça penal negocial, que tem uma experiência lá fora, e nesse ponto eu peço também licença para falar do nosso site, o CPJM, como o Lélio falou, é de acesso gratuito, você não tem que, né, pagar para acessar, né, como alguns outros sites no Brasil, né, o nosso é ligado à universidade pública, e tem entrevistas com grandes criminólogos e operadores do direito de outros países, professora Sally Simpson, professor Eugene Solt, fala bastante bem sobre essa atuação da promotoria com os acordos, Brandon Garrett também menciona, e professores de outros países que falam dos efeitos positivos e de críticas à excessiva utilização de acordos por parte do Ministério Público, né? Isso tem méritos, como qualquer coisa, né? Tem méritos e deméritos, né? Então, é preciso compreender, né, o que tem de positivo, compreender as críticas que estão feitas, aceitar as críticas como uma forma de nós aprimorarmos a nossa atuação, né, no Ministério Público. E tem tem várias entrevistas com pessoas em países que já têm uma experiência, como dito, né, de fazer acordos, né, e você vê que seriam várias pessoas na Alemanha, na Europa, em outros países, na América Latina, sobre a atuação dos acordos na área criminal, a visão que cada um tem sobre uma temática que acredito, ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. Professor Arthur, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma última pergunta para o senhor. Essa vem da Daniele Souza, ela pergunta se o senhor poderia falar sobre compliance e privatização da investigação criminal. Também é outro tema, né, bastante pertinente, né, que seria, acho que para o qual teria que ser uma live inteira, né, para falar. Mas essa é uma tendência também da privatização da investigação. Isso já ocorre em outros países também. Essas pessoas que nos deram opinião também analisaram essa tendência, e que é inerente ao compliance, um dos pilares, o desenvolvimento de investigações internas, né, e de sorte a verificar a ocorrência de uma denúncia no canal, né, no hotline, no canal de ouvir, canal aberto a empregados e colaboradores. Então, tem que haver... E existem, naturalmente, perplexidades e dúvidas sobre os limites das investigações internas, notadamente a direitos de trabalhadores, direito à intimidade, direito a não se autoincriminar, questões... Eu também escrevi um artigo orientando, ainda não foi publicado, sobre essa ideia da custódia, cadeia de custódia de prova, que é uma expressão... O que isso pode ser encaminhado para o Ministério Público? Isso é uma realidade, ela existe, há muito pouca coisa no Brasil sobre esses limites constitucionais, limites legais das investigações internas. E eu participei de uma tese de doutorado de um aluno, né, há um tempo atrás, e na qual ele dizia, enfim, era um delegado de polícia, né, e que um dia teremos até mesmo investigações privadas. Eu falei, olha, isso já
Então, isso já é a realidade. Investigações de empresa são realidade. A empresa contratar advogados, condução de interrogatório, faz uma portaria de instauração. Isso faz parte da ideia de compliance, deve ser analisado, claro, com cuidado, não ser rejeitado, penso, mas tentar fazer, né, os limites, balizar os limites. Tivemos alguns projetos de leis sobre essa questão, sobre acesso a dados de empregados, mas não foi adiante do que tanto quanto eu pude acompanhar. Mas é um tema também de alta relevância que, desde já, eu coloco como uma sugestão de um futuro evento da Escola Superior. E, antes de terminar, Teodoro, queria também agradecer a equipe técnica de vocês, com a Leonora e com a Andréia, e todos aqueles que puderam, né, viabilizar a realização da minha participação, a qual eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês aqui nessa manhã. Professor Arthur, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco e certamente vamos abrir outros espaços, como disse o Lélio, para que esses temas voltem e a gente possa aprofundá-los com o rigor que eles merecem. Lélio, mais uma última pergunta para nós fecharmos a sua participação aqui. O colega Emiliano Antunes Mota Valtric, ele pergunta assim: existem estudos criminológicos sobre os efeitos de uma futura pena privativa de liberdade versus sanções diversas, em especial pecuniárias, para inibição de comportamentos criminosos empresariais? Arthur, você responde o empresarial, eu respondo o geral. É o que eu falei com vocês aqui e volto a falar. Sobre tudo isso aí, vamos encontrar materiais em inglês. Tudo. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos já faz aqueles estudos de longitudinais com criminosos desde a década de 30. Já pensou você fazer um estudo longitudinal ao longo de 50 anos para ver se a pessoa voltou a praticar crimes? 50 anos acompanhando. As pessoas que foram presas lá com 15 anos, elas foram sendo acompanhadas durante 50 anos. Eu não conheço uma pesquisa longitudinal no Brasil. Tem uma famosa também na Austrália, se eu não estou enganado, né, Arthur? Acho que tem uma lá famosa que fizeram numa cidade que ela também acompanha ao longo de 50 anos. Então, assim, vocês vão achar todas essas dúvidas que vocês estão tendo aqui de pesquisas, alguém já fez para trás em inglês. Porque lá eles levam muito a sério isso. Sobre a parte da economia, dos crimes econômicos, eu deixo para o Arthur responder. Mas olha, pensem bem, estamos falando... As pesquisas do casal Gluck lá em Harvard, elas foram longitudinais também. Elas acompanharam por que as pessoas voltavam a praticar crimes ao longo de 40, 50 anos depois. Então, assim, no Brasil, infelizmente, nós não temos acesso a isso. Não há verba para isso. Não se coloca verba para isso. É dinheiro e é caro. Nós fizemos agora uma pesquisa empírica no CPJM com empresas ligadas, empresas que têm lojas em shopping centers, né? E nós estamos, nesse momento, analisando os resultados, né, que indicam que algumas das entrevistadas consideram, eles próprios, que a pena de prisão seria mais dissuasória para os crimes na área do que penas pecuniárias. Isso é uma pesquisa que nós estamos agora fazendo a parte final dela, mas realmente existem muito poucas no Brasil sobre isso. O que se sabe de outros é que as penas pecuniárias, como o Lélio mencionou, alguns apregou, isso eu ouço essa história também há muitos anos, né, de alguns, mas elas acabam que elas não são dotadas, nós sabemos aqui no Brasil, então, as penas pecuniárias de um efeito dissuasório eficaz, né? Então, a tendência parece ser de um efeito dissuasório, as penas de prisão, em alguns lugares, penas de prisão de curta duração, que vai esbarrar em outra temática também, que não é aqui no momento, sobre qual a pena adequada para o criminoso colarinho branco. Mas, respondendo objetivamente, é visto com muito ceticismo
o efeito dissuasório de penas pecuniárias para fazer frente a essa criminalidade. Bem, eu quero, então, agradecer, Lélio, também a sua presença. O professor Arthur já se despediu, né? Então, quero também passar a palavra para você se despedir também, agradecendo mais uma vez as suas contribuições, o seu interesse por essa matéria e por estar puxando a questão da criminologia no Ministério Público Brasileiro. Doutor Eduardo, agradeço a sua gentileza, a sua bondade de ter aberto esse espaço para nós aqui. Agradeço mais ou menos o Arthur, a Leonora. Como que é mesmo o nome da outra moça mesmo? Doutor Eduardo? Andréia, que nos atenderam, deram amplo suporte por WhatsApp, por e-mail. Estou com essa dúvida aqui, tá? Rapidinho responderam, o senhor também. Estou deixando meu PDF à disposição dos colegas, né? Quem quiser pode pedir aí na escola, né? Doutor, já que eu estou na Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas, como professor lá, ajudando o presidente, o professor William, que está lá, que é o presidente. William Coelho, exatamente. E eu queria só autorizar, levar para ele uma proposta para a gente fazer ano que vem, via EAD, nosso primeiro evento conjunto do Ministério Público do Paraná e Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas. Só autorizar para eu levar... Está autorizado. Vamos fazer sim, Lélio. Vai ser muito interessante. Muito obrigado e vou batalhar isso, mas se Deus quiser, o senhor está abrindo esse evento ano que vem para a gente lá, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Lélio e Arthur, mais uma vez, muito obrigado. O Ministério Público do Paraná agradece, mas não só a toda a comunidade científica, já que esse evento vai ficar disponível no canal do YouTube da Escola Superior do Ministério Público do Paraná. Como disse o Lélio, produzimos muito este ano, tudo gratuito. Se você não é assinante ainda, assine, clique no sininho para receber as próximas aulas. Na semana que vem mesmo, a gente vai falar sobre milícias e facções criminosas, com o professor Bruno Manzo, por exemplo, e outro colega do MP do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer mais uma vez a audiência, desejar a todos uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.